e vem entender por que o live action de Death Note foi tão ruim. E em 2017 chegava na Netflix o live action de Death Note, que para muitos é considerado um dos piores live actions já feitos. Mas eu acredito que um filme, uma série, ela não é ruim apenas no seu lançamento. Se você pegar tudo o que aconteceu antes do lançamento, a pré-produção, você vai perceber que já tinha uma ideia de que o filme poderia ser ruim. E Death Note foi exatamente isso. No vídeo de hoje, antes de eu entrar e falar sobre os pontos ruins que esse filme tem e como eles desconfiguraram a obra de Death Note, eu queria apresentar para você como desde a pré-produção já mostrava que esse filme ia ser ruim e como quando você assiste o filme você entende por que deu tudo errado. Antes disso, para quem não conhece Death Note foi publicado entre os anos de 2003 ao ano de 2006 e ele foi completo com 12 volumes. Aqui no Brasil, o mangá já foi publicado mais de uma vez. Uma no formato normal e a outra no formato Black Edition. No formato normal, o mangá é completo em 12 volumes. No Black Edition, ele é completo em 6. Vale destacar, aqui no Brasil também já foi publicado as novels envolvendo o universo de Death Note. Com o sucesso absurdo do mangá, eles resolveram lançar um anime no mesmo ano de encerramento do mangá, 2006, com 37 episódios, e ele foi um extremo sucesso. Para quem nasceu no começo dos anos 2000 ou estava vivendo nos anos de 2010 no mundo dos animes, percebeu a importância de Death Note para esse universo. Afinal, o mangá e o anime furaram a bolha, fazendo até com que pessoas que não gostavam ou até tinham certo preconceito com o anime acabassem indo atrás, consumindo e virasse uma das obras mais comentadas daquele período e até hoje em dia. E aí, a partir daí, óbvio que ele iria ganhar outras adaptações. Ele ganhou adaptação em live action japonês, ele ganhou o americano, que é o motivo desse vídeo, e caso você não conheça ou não saiba sobre o que é a obra, Death Note conta a história de Light Yagami, um estudante brilhante que encontra um caderno sobrenatural chamado Death Note. E agora vamos falar sobre o live action da Netflix, lançado em 2017. Mas como eu falei, a gente vai falar o que aconteceu antes dele. O primeiro anúncio que eu acho que chocou muitos fãs foi que a Netflix anunciou que o filme seria americano, ou seja, seria um Death Note americanizado. Eles iriam transportar do Japão para os Estados Unidos. Se você lembrar, em 2017, era uma época que os animes e mangás não estavam sendo tão explorados no formato live action como eles são hoje em dia. Então, a partir daí, alguns anos antes, quando o filme começou em produção, eles querendo vender o filme para um mercado gigantesco, eles acharam que seria muito mais fácil do público querer consumir se o filme fosse para os Estados Unidos, com atores americanos. Então esse é o primeiro grande embate do filme. Escolher os Estados Unidos. Mudar o filme de localização não é um problema se você souber utilizar essa mecânica, se fazer sentido para a narrativa. Aqui, quando você assiste, visivelmente isso não funcionou, porque quando você chega no filme, você percebe que o filme poderia se passar em qualquer lugar do mundo, porque a escolha de lugares fechados, a escolha de não mostrar uma ambientação interessante para os Estados Unidos, mostra que esse filme realmente só se passa nos Estados Unidos para poder tentar vender mais para o mercado ocidental, porque em questão de narrativa pouco muda. A cidade é pouco viva. E mais do que isso, você percebe que é uma escolha completamente duvidosa, porque o que eles fizeram acaba não destruindo a obra nesse ponto, mas você vê que realmente só algo para vender mais do que pensando na qualidade da história em si. E já gera aquele medo também, porque na época muitos adaptações que tinham, os estúdios normalmente mudavam tudo que tinham na obra original. Então esse é o primeiro problema, americanizar a obra considerando o que tinha vindo antes, que já não era um bom sinal. O segundo sinal que foi muito negativo para esse filme foi quando eles anunciaram quem seriam os roteiristas desse filme, que seriam os irmãos Chad e Vlad Parapalins e também o Jeremy Slades. Se você voltar para o ano de 2017 e você pegar o que esses roteiristas tinham feito antes desse filme, já é assustador. Eles tinham feito o terrível filme Immortals e o terrível filme Quarteto Fantástico. Para você ter uma noção de como eles são roteiristas muito ruins, uma fala de um dos filmes, só para você ter uma noção, envolve o Quarteto Fantástico de 2015. Esse filme de 2015, que é uma das piores adaptações do Quarteto Fantástico, é a pior, é um filme que é muito ruim em vários sentidos, tem uma frase
onde o Ben, o Coisa, ele vira pro Reed no final do filme e ele fala: "Isso foi fantástico". E a partir dessa frase dele falar: "Isso tudo foi fantástico", o Reed imagina que esse deveria ser o nome Quarteto Fantástico. Tanto que ele fala isso, ele fala: "Eu tive uma ideia", e aparece o Quarteto Fantástico na tela. Esse é o nível de roteirista que estava aqui para escrever uma obra que é tão complexa como Death Note. Uma obra que precisa de uma ótima adaptação, ótimos roteiristas para poder fazer com que essa obra seja transportada de um mangá ou do anime para uma tela num filme. Ainda você vai ter que adaptar colocando num formato de cinema. Então esse é outro problema. O primeiro grande problema, os roteiristas. Eles não tinham bagagem e eles não tinham mostrado qualidade para poder adaptar um filme. E isso vai sendo visto ao longo de como os personagens são escritos e como a narrativa é desenvolvida, mostrando que ela é muito mais um blockbuster americanizado do que uma adaptação da obra de Death Note. E se não fosse suficiente ter roteiristas muito ruins, se ainda tem um diretor que também era muito ruim. Porque o diretor do filme era o Adam Wingard, que é um diretor que até o ponto de 2017 era conhecido por fazer terror de baixo orçamento. Ele tinha feito os 2 primeiros filmes da franquia VHS, que faz muito sucesso para quem gosta de filme de terror. Quem gosta desse gênero conhece esse tipo de filme. Mas ele é um filme com muito baixo orçamento. É com aquela ideia do found footage, que é a câmera na mão, ou seja, é um diretor que não tinha tanta experiência nesse ponto. Os outros filmes que ele tinha feito era Você é o Próximo e também A Bruxa de Blair, o remake. Um remake horroroso da Bruxa de Blair, que é completamente esquecido pelas pessoas, e o Você é o Próximo, que é um filme que eu gosto, por exemplo, de terror, mas também baixo orçamento e muito exagerado mais pro seu final. E pra provar como ele é um diretor que ele não melhora, depois do fracasso que foi Death Note, ele ainda dirigiu Godzilla vs Kong, que é outro filme horroroso. Então, você tem uma ambientação que não combina muito com a obra, você tem roteiristas que são muito fracos para poder adaptar a obra, e você tem um diretor que é focado no terror como um todo. Nada disso que foi a pré-produção conversava muito bem com a obra que era Death Note. Então você imagina que, para esse filme funcionar, todos esses astros teriam que meio que se alinhar de uma forma nunca vista para o filme dar certo. Porque nada se conversa, e pior, nada se conversa com o gênero da obra que eles pegaram em mão. E aí a gente vai agora falar um pouco sobre o elenco. E falando sobre o elenco dos principais, eu vou mostrar como o roteirista foi destruindo cada um dos personagens aos poucos. E o primeiro destaque vai ser o William Dafoe como Ryuki. William Dafoe é um dos melhores atores de Hollywood atualmente. E ele já era na época um ator muito consagrado. Não sei quanto que tiveram que dar dinheiro para ele aparecer aqui. Mas o Ryuki foi o primeiro destaque porque apesar dele não mudar muito a personalidade dele como personagem ao longo do filme, o roteirista e o diretor não mudarem isso, mantendo ele sendo um personagem que ele é meio misterioso, ele faz suas piadas, suas graças com o Light, você percebe visivelmente como o diretor e o roteirista não sabiam como utilizar o personagem. Porque toda hora que ele aparece muito no escuro, ele aparece sem ter muitas falas de efeito, e ele parece muito mais uma criatura saindo de um filme de terror do que aquele Ryuki, que é aquele Shinigami, que ele tem um certo carisma apesar da sua aparência diferenciada. Quando você vê esse começo, você já percebe muito sobre o que esses diretores e roteiristas quis fazer. Porque o diretor, como eu falei, ele é um diretor focado em filmes de terror. E ele trabalhou o Ryuki nesse filme não como um personagem carismático que vai ser a orelha da história e ao mesmo tempo vai ser aquele personagem que vai explicar coisas pra gente. Não, ele trabalha o personagem exatamente como uma figura de terror, sempre nas sombras, com o olho vermelho sempre muito destacado. E isso já mostra como o diretor não entendeu o Ryuki nesse ponto. O Ryuki não é para ser uma criatura fantasma, como se fosse um demônio que está nos ombros do Light, toda hora meio que tentando fazer ele fazer escolhas erradas. Não, ele não é um participante da história. Ele mesmo fala, ele é um espectador que quando a história terminar, ele vai seguir para outra jornada. Ele praticamente fala isso. E o filme não entendeu o personagem. Tentou transformar ele realmente numa figura fantasmagórica como num filme de terror, que realmente é um demônio que influencia o Light em tudo que ele quer fazer. E além disso não funcionar, além de não escreverem o personagem Ryuki de uma forma interessante, você ainda tem mais um fator. Quando o Ryuki não está nas sombras como um filme de terror,
ele é terrível. O CGI e que fizeram dele é horroroso. O CGI do live action japonês, que tem muito menos orçamento, que também não é bom, consegue representar melhor ele do que o americano, que tinha muito dinheiro em cima. Então o Ryuk, ele é o menor dos problemas, mas ele é um problema. Pela forma como resolveram tratar ele no filme, e mais do que isso, pela forma como ele aparece em tela e ele fica muito ruim. Só vale pela voz do William Dafoe. O outro ator que vale destaque é o Lakeith Stanfield, que faz o L. Lakeith esse que é um ator que eu acho bom, eu acho na verdade que ele não é excelente, mas ele é um ator que ele vai mostrando depois da Death Note que ele tem sim carreira em Hollywood, mas nessa parte você vê que ele foi muito prejudicado pela direção e pelo roteiro. Como eu falei no começo do vídeo, por isso que eu comecei falando que o filme era americanizado, quando eles fizeram essa adaptação, eles tentaram fazer com que ficasse algo mais palatável para o público. O que isso quer dizer? Death Note não é um mangá fácil de se ler. Ele é muito extenso, ele é muito longo, com muitas falas e muitas explicações. E o anime também segue esse mesmo padrão. O que eles fazem aqui? Vamos tentar simplificar os personagens. E o L é um desses casos. O L, dentro do anime e do mangá, ele é muito inteligente, ele é um gênio pela idade que ele tem e como ele é superior aos outros. Ele foi criado para ser um gênio. Aqui, ele só é um policial, um detetive mediano, que não consegue resolver situações básicas que estão na sua frente. E pra mim, isso já não funcionaria de forma nenhuma. Mas se tem mais um fator que me incomoda, é quando eles pegam um filme que não tem nada a ver com a obra original, mas jogam referências pra você meio que tentar enganar o público. Então, fazer o Lakita sentar com os pés em cima da cadeira, fazer ele escolher comer só doces, isso são coisas características do anime e do mangá. Mas você consegue perceber que isso é só para tentar afagar o fã que não consegue. O L aqui, ele é muito mal escrito. As falas dele são péssimas, os diálogos que envolvem ele tentar resolver os mistérios são péssimos, e a pior cena do filme, uma das piores, porque dá pra fazer um top 20 piores cenas do filme, é o embate entre L e Kira. Quando você vê esses dois em cena, qual que seria a ideia? É representar os momentos mais impactantes do mangá, que seria os dois dialogando, um tentando fazer o gato e rato com o outro, e não funciona porque os diálogos são horrorosos. Esse é um ator que foi muito prejudicado aqui. O L nesse filme, ele não é inteligente, ele não é um bom detetive, ele não é um bom personagem, que está completamente descaracterizado aqui. Não é por causa de mudar a etnia do personagem. Isso não faz diferença nenhuma pro filme. O que faz a diferença é como ele é escrito, porque os personagens são tão burros à sua volta que o L também teve que ficar um pouco menos inteligente. Só que o mistério não funciona, porque o motivo de Kira e L funcionar muito bem nos quadrinhos, nos mangá, o embate deles, é porque eles são muito mais inteligentes do que os outros. Nesse filme, eles não são mais inteligentes que ninguém. Então, a partir daí, você vê como o personagem é prejudicado. A atuação do Lakita não tá boa, a performance, a caracterização não tá boa, e o roteiro escreve o personagem de uma forma deplorável. A outra personagem que vale destacar é a Margaret Qualley fazendo a Mia Sutton, que seria a Missa nessa versão. Óbvio, se o filme é americanizado, você muda o nome deles. Missa não caberia muito bem, Mia caberia bem. Talvez das personagens que mais precisariam de uma mudança, de uma adaptação, é a Missa. Porque quando você pensa na personagem, o relacionamento dela com o Kira, talvez mudar algumas coisas faz sentido para uma adaptação em live action, mas não como eles fizeram aqui. Porque o que eles acabaram fazendo? Ela não é aquela fã do Kira que é apaixonada por ele. Não. Aqui ela é a líder de torcida da escola do Kira. E o que acaba acontecendo? A Mia Sutton, a Margaret Qualley, que está crescendo em Hollywood, quase chegou a concorrer ao Oscar pela Substância esse ano, ela acaba sendo uma personagem que ela é mais inteligente que os outros. Tanto que o Kira, aqui nessa versão, ele faz tudo por ela manda nele, ela deixa claro em alguns pontos que ela é a que está conduzindo tudo o que acontece na vida do Kira. No filme, colocam tanta importância para ela que acaba fazendo com que ela seja a cabeça por trás de tudo, a cabeça por trás de Death Note, ela manda tudo, ela é mais inteligente que o L e o Kira juntos no filme. E aí entra outro problema. A Missa no anime, ela tem uma função muito importante. Mesmo que possa ser criticado algumas escolhas de como escreveram a personagem pelo romance dela com o Kira, ela, mesmo assim, tem uma função muito importante. Porque ela é uma pessoa que ela não tinha mais expectativa em muitas coisas, não via mais realidade no mundo, e o Kira foi alguém que deu essa realidade para ela, vendo alguém que queria fazer justiça com as próprias mãos. Então ela acaba sendo essa aliada do crime dele dentro do anime, porque ela é para ter uma visão distorcida
distorcida das coisas. É como se ela fosse a visão de fora, como se não ficasse só o L e o Kira, a gente conseguisse ver pessoas realmente pensando sobre dentro daquele universo. A Misa tem essa função. No filme, ela é tão inteligente, ela é tão mais inteligente que os outros, que ela acaba fazendo com que o Death Note praticamente é dominado por ela. E ela ser mais inteligente que os dois, acaba cada vez mais jogando o filme abaixo. Não por ser a Margaret Qualley, que é uma excelente atriz. O problema é como eles trabalharam ela. Mais uma atriz que não tá bem por causa da direção, o roteiro não sabe escrever a personagem, o roteiro não sabe o que fazer com ela. Inclusive, ela é tão distorcida do anime original e do mangá, e quando você vê o filme, parece que ela não encaixa nesse filme. Inclusive, em alguns pontos, ela é tão distorcida que o filme em alguns momentos passa uma impressão de que ela deveria ser a protagonista. Ela deveria ter o Death Note, e não o Kira. Até porque não dão um Death Note pra ela, como a Misa tem na obra original. Então isso vira outro questionamento. Como transformar uma personagem que não tem nada a ver na obra, acaba destruindo os principais conceitos que é apresentado aqui. A Margaret Qualley está horrível no filme, mas quando você pensa mais do que isso, você vê que a escrita dela acaba sendo destruída, dando até alguns passados e algumas ideias que acabam distorcendo mais ainda a ideia da personagem. E o último e não menos importante, o mais importante, é o Nat Wolff fazendo o Light Turner, que também teve o nome modificado, de Light Yagami para Light Turner. Bom, esse é o pior personagem do filme. Ele é o protagonista, mas quando você junta tudo que eu mencionei dos outros, ele acaba piorando. A atuação dele é horrível. O final dele com o chapéu no parque de diversões é uma das cenas mais vergonha alheia que eu já vi, misturado com como o personagem é trabalhado. O Light, ele e o L, eles têm um embate tão interessante, como eu já falei algumas vezes aqui, porque eles são muito mais inteligentes que qualquer outro que está em cena. Então, eles são mais inteligentes que a polícia, que os repórteres e quem investiga eles. Isso faz com que eles tenham a possibilidade desse universo de Death Note existir. Se eles não fossem tão inteligentes no mangá e no anime, o que ia acontecer? A polícia descobriu Kira muito mais rápido e o filme e o anime ia acabar em 2 capítulos. Eles serem tão inteligentes é para a obra poder fluir e você aceitar isso. Agora, eles pegam o cara que passeia, o cara mais inteligente da sua escola e transformam em alguém que faz exercícios escolares para outras pessoas. Ele não é tão inteligente assim, então. Se ele só faz isso sem ganhar pelo menos dinheiro com isso, não vai funcionar. E depois entra o ponto, ele ganha o Death Note. Quando ele ganha o Death Note, o Kira, ele começa a ter aquele julgamento moral de o que é certo, o que é errado, quem eu devo matar, quem eu não devo matar, até ele chegar no ponto de eu devo ser um deus desse novo mundo. Eu vou destruir tudo e todos para poder chegar no meu objetivo e limpar esse mundo. Quando você chega no live action, a primeira coisa que ele faz quando ele conta o Death Note é mostrar pra menina que ele é apaixonado, que é a Misa, que aqui é a Mia. Então quando você acaba vendo isso, você vê que o personagem ele é completamente destruído e volta para aquele questionamento que eu falei no começo. Quando você pega o protagonista, que era para ser super inteligente, muito mais sagaz que os outros, pegar o Death Note e saber utilizar ele, e você não usa para essa função, você destrói completamente a obra que deveria ser feita. Esse Light Turner aqui, ele acaba sendo um personagem que ele acaba emborrecendo todos à sua volta. Começa que ele acaba dando destaque para uma personagem que não merecia, que era a Mia. Ela acaba tendo destaque por causa que ele é um personagem que faz tudo por ela. Ele é um cara que é apaixonado por ela. Então qual que é o objetivo dele? Você tira a função principal do personagem principal. E outra, já que ele não é os mais inteligentes, o L não pode ser inteligente. Se o L não pode ser inteligente, você acaba destruindo o personagem do Light. Então o Light, ele é o grande problema principal desse filme. Porque por ele ser escrito de uma forma tão ruim, por ele ser transformado num americano médio padrão que não consegue ser mais inteligente que a maioria das pessoas da sua sala, você tira metade do peso que a obra devia ter. Os detetives deveriam descobrir ele muito mais rápido. O L deveria descobrir ele muito mais rápido. Porque ele é óbvio. Inclusive, o diálogo que eu mencionei entre Kira e L, ele fala, eu sou o Kira mesmo. Num diálogo que não faz sentido nenhum nessa parte. Então, esse é o problema do filme, ou vários problemas. Todos os personagens têm problema, o roteirista é horroroso, o diretor é horroroso. Mas o Light, ele é o principal problema, porque ele ser escrito como ele foi escrito, faz com que todos os personagens à sua volta se tornem mais burros. O motivo do Ryuki gostar do Light é porque ele é diferente dos humanos normais no mangá, porque ele é mais inteligente que os outros. Então ele vê um potencial dele se divertir ali. Aqui o Ryuki ficaria enjoado e ele escreveria o nome dele no Death Note. A Mia consegue enganar ele e praticamente usar ele como ela quer, como fantoche. Então, e por que os outros personagens, os policiais, os detetives e o L não descobrem ele? Porque se o roteirista escrevesse esses outros personagens de uma forma decente, ele seria descoberto. Aqui,
todos são emburrecidos de uma forma para poder acontecer a história. Então o Light, além da atuação terrível do Nightwolf, a cena clássica que virou meme dele encontrando o Ryuk pela primeira vez é uma vergonha alheia absurda. Então os roteiristas são horrorosos, o diretor é horroroso, e isso foi mostrando para o elenco, que tem nomes fortes e que mostraram que conseguem ter uma boa carreira após esse filme. Mas eles acabaram, a partir daí, destruindo cada personagem, tirando todas as características que eles têm e mudando completamente o que eles são na obra original. E mudando isso, você muda os conceitos da obra original. E agora eu vou entrar em alguns pontos do filme para mostrar como, além de tudo isso, eles conseguiram não entender a essência da obra. Porque tem alguns pontos que eu queria mencionar aqui que mostram como, que saem dos personagens e mostram como esse filme não entendeu a obra. O primeiro ponto que seria isso, seria qual caminho eles resolveram tomar, e o diretor e o roteirista mostram muito isso, que seria o filme, ele vai para um lado mais das mortes do que da discussão. Death Note tem muita morte, mas se parar pra pensar, a morte ele não é o ponto principal do Death Note. O ponto principal do mangá seria realmente ter a desculpa do Death Note para discutir assuntos mais profundos. A alma da história está entre L e Kira e como eles vão tendo esse embate de gato e rato para poder, no final, eles conseguirem realmente chegar numa conclusão ali, para você ter meio que duas visões desse mundo. E os personagens à sua volta vão ajudando essa discussão a acontecer cada vez mais. As situações que eles são colocadas, que existem muitas mortes, são só para realmente fazer as discussões andarem. É como o Death Note, ele é o ponto principal da obra, mas ele é uma desculpa para poder discutir assuntos mais relevantes. Quem leu Death Note e fez a adaptação do Netflix, que foram os roteiristas, eles parecem que entenderam totalmente errado. Eles, para fazer um filme mais blockbuster, eles deixam as discussões de lado e vão para um filme que parece um Premonição. Por que eu falo isso? Premonição é uma franquia de filmes que a pessoa tem uma premonição, ele se salva dela, e a partir daí mortes bizarras vão acontecendo com quem sobreviveu. Death Note é praticamente isso. É uma sequência de morte atrás de outra, onde o Kira vai fazendo mortes, e você vai vendo pessoas morrer das formas mais bizarras possíveis. Além das mortes serem muito ruins, muito mal filmadas, muito mal dirigidas e muito mal pensadas, você ainda tem um fator que não é a essência da obra. As mortes nunca venderam Death Note. A morte é para ser só algo a mais. Aqui, isso não funciona, porque o filme tirou o que era para ser o ponto principal, que são as discussões, o gato e rato do L. Kira, a parte de discutir o mundo que a gente vive, e como ele é um mundo podre, e como pessoas que querem mudar, às vezes são corrompidas por esse mundo, para virar um premonição de morte atrás de morte atrás de morte. Então esse é um ponto importante para falar porque o filme não funcionou, porque o roteirista não entendeu a obra base, ou ele entendeu e pensou, vamos melhorar ela, vamos fazer com que ela se torne um blockbuster de ação. E isso acaba estragando muito da obra que é apresentado aqui também. Outra coisa que acontece aqui é que o filme, como eu já falei, já que ele quer ser um blockbuster de ação, esquecer todo que a obra original é e tentar reescrever para um público geral entender, o filme vira extremamente expositivo, criando incoerências com a própria história. Como, por exemplo, quando o Light pega o Death Note pela primeira vez e tem mais de 90 regras. Dessas regras, tem até escritas de pessoas passadas. Gente, toda vez que o Ryuk pega o caderno reinicia, porque senão seria muito óbvio. Ele ficaria vendo mortes e vendo o que acontece. Não é isso que acontece aqui. Tem até mensagem pro Light dentro de umas páginas do caderno. Não confie no Ryuk. Meu Deus do céu. É realmente você emburrecer os personagens e acreditar no seguinte: o público é tão bobo que ele não vai entender algo básico. Então ele coloca alguém para explicar, coloca escrito no caderno e pessoas ficam explicando o tempo inteiro o que acontece durante o filme. Então é um filme que, além de ser ruim, além de ser um filme mal dirigido, mal roteirizado, ele ainda é chato, porque ele é extremamente expositivo. E aí chega na conclusão, porque como eu falei, tudo isso fez o filme ser um dos piores live action já feitos. Eu só não falo que ele é o pior porque existe Dragon Ball Evolution. Porque apesar de ter live actions muito ruins feitos por aí, o último dos Cavaleiros Zodíacos, o do Fullmetal é muito ruim, o do Attack on Titan é horroroso. Apesar de ter live actions horríveis, esse consegue ser pior, porque ele consegue não simplesmente não seguir a obra original, ele consegue destruir a obra original, não seguindo nada que ela faz. Tanto que, para quem não lembra, em 2017, a Netflix tinha uma boa influência pelas pessoas. Quando lançava uma obra pela Netflix, as pessoas falavam que é o padrão Netflix, o selo Netflix de algo bom.
Depois de Death Note e com alguns erros que eles fizeram a partir daí, hoje em dia a Netflix é uma piada. As pessoas olham pra Netflix pensando, nossa, vai mais um filme da Netflix aí, não colocam muito potencial. Isso começou muito com o Death Note, que começou errando muito. Tanto que existe uma piada clássica na internet que é, olha como vai ser a adaptação da Netflix, completamente diferente. Essa piada começou a partir de Death Note. E por isso, tudo que eu mencionei, Death Note se torna o segundo pior live action de anime que eu já vi, pela forma como trabalhou todo esse universo. É um desrespeito como filme, para uma pessoa que passou um tempo assistindo, mas para quem é fã da obra original, aí é praticamente rasgar a obra na frente dele. É como se ele falasse assim, a obra é boa, mas eu consigo fazer melhor. E ele estraga ela completamente. E o pior, o filme ainda teve continuação que foi confirmada. Porque teve tanta audiência que a Netflix confirmou uma continuação. Ainda bem que ela nunca saiu do papel. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do Death Note da Netflix? Você gosta ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.